Olá, meus amores e minhas amoras! Vamos falar sobre economia, que hoje é um tema central para a sociedade. E justamente por ser tão importante, ela não pode ser banalizada ou negligenciada. Mas afinal de contas, o que é economia? Na visão popular, a economia se limita a ser um estudo sobre dinheiro, investimentos e finanças. Com certeza, esses são elementos estudados por essa ciência, mas ela não se limita apenas a isso. Em sua essência, a economia trata principalmente das escolhas feitas pelas pessoas todos os dias. A ciência econômica é uma ciência social, porque observa o comportamento humano, meu e seu. Duas constatações centrais guiam o estudo econômico. O primeiro é o fato de que todos nós temos desejos, muitos desejos. Eles são virtualmente ilimitados. Além da satisfação das nossas necessidades básicas, nós podemos ainda ter interesses em muitos bens e serviços que atendem a diversos outros desejos que não são fundamentais e que tornam a nossa vida muito melhor, pelo menos do nosso ponto de vista. Podemos querer, por exemplo, um carro para a gente se locomover com mais rapidez e comodidade no nosso dia a dia, uma casa para morar com tranquilidade, com segurança, um celular para se comunicar de maneira mais fácil, mais instantânea, entre infinitas outras coisas. A segunda constatação essencial é que os recursos disponíveis para satisfazer esses desejos não são infinitos. Na verdade, a maior parte desses recursos estão em oferta limitada. Pense quanto dinheiro ou quanto tempo seria necessário para que você pudesse realizar todos os desejos que você já teve. Isso seria praticamente impossível, não é mesmo? Desses dois fatos surge a pergunta-chave: como atender a desejos ilimitados com os nossos recursos limitados? Essa tensão existente entre as nossas vontades e as restrições que a realidade nos impõe é o objeto central do estudo da economia. O comportamento das pessoas diante do desafio fundamental de viver neste mundo permeia todo o estudo da ciência econômica. Por isso, da próxima vez que você ouvir sobre economia, não pense apenas em dinheiro ou em números. Lembre-se, enquanto ciência, a economia, o resultado, ela busca entender as tomadas de decisão de milhões de pessoas no momento em que eles decidem gastar seu dinheiro, que é escasso diante dos seus desejos, que são ilimitados. Agora, qual é a importância da política para a economia? Veja, o Paulo Guedes faz muito sucesso, que é o cara da economia. E você já deve ter notado que a economia anda de mãos dadas com a política. Nenhum governante brasileiro pode ignorar a dimensão econômica simplesmente porque o Estado brasileiro tem papel fundamental para um bom andamento da economia. A política, em certo sentido, pode ser entendida como um gerenciamento ou uma tomada de decisões coletivas com toda a complexidade que envolve esse processo. Da mesma forma que na esfera individual, não podemos atender a todos os desejos coletivos ou sociais que existem. Não só por causa dos recursos, mas também porque são escassos, mas porque pode existir de fato e existem desejos conflitantes, antagônicos entre si. Pense em quantos interesses o governo brasileiro precisa dar conta de atender todos os dias: pagamento de juros para investidores, aposentados e pensionistas, salários para o funcionalismo público, investimento em melhorias na área da educação, saúde, defesa, saneamento, mobilidade. As demandas são tantas que os trilhões de reais que existe no orçamento público parece pouco, uma vez que são questões que dizem respeito a todos os brasileiros e nós precisamos decidir em conjunto como usar esses recursos. E para isso, adotamos os critérios que são considerados mais justos: a democracia representativa, para que nós elegemos os nossos representantes para defender os nossos interesses lá no executivo e no legislativo, e a separação dos poderes para que nenhum governo tenha poder excessivo, nem controle a justiça e o poder legislativo, e assim por diante. Percebeu como política e economia se relacionam? Com este exemplo, fica mais fácil de entender o que é economia, já que ambas lidam com o gerenciamento de recursos e de interesses.
Não é à toa que existe até mesmo a economia política, é uma sub-área da ciência econômica que estuda as relações sociais e econômicas. Ou então que existem políticas econômicas, que é um conjunto de ações que varia de acordo com cada governo em relação à economia, por exemplo, né? Então a meta de superávit, o orçamento, taxa de juros, meta de inflação e etc. Além disso, é importante perceber como os indicadores econômicos influenciam muito a política contemporânea. Resultados como a evolução do PIB, nível de desemprego, inflação, câmbio, juros fazem toda a diferença para a vida de um governante. Afinal, se a economia não está bem, é porque possivelmente não está sendo bem administrada, uma vez que as ações dos governos têm grande impacto nos resultados econômicos. Bons indicadores econômicos podem melhorar a imagem dos governos, enquanto maus indicadores podem custar caro para ele. Tudo isso é essencial que você vá buscar entender apenas a política, mas também a economia. Não procure entender apenas um, tá? E naturalmente, a sua relação com a política, a relação da economia com a política, sem dúvidas, é mais um passo necessário para quem está em busca de ser um cidadão mais consciente e comprometido com o desenvolvimento do nosso país e, além disso, o cidadão que busca servir o país por meio dos seus serviços, sendo um servidor público. Mas agora que você já entendeu o que é economia e o que é fundamental para essa economia, eu quero te chamar a atenção sobre quais são as perspectivas econômicas do Brasil para 2020. Nós estamos iniciando o ano e para isso você precisa começar a entender o que é essa economia, que nós vamos falar muito durante o ano, e também o que nós esperamos de 2020. Para isso, eu preparei esse quadro todinho para você, vou até dar um espaço para que você possa fazer um print dessa tela. E com essa tela, então, você possa efetivamente, então, compreender esses números que eu vou te dizer a partir de agora. Bom, recentemente, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, fez um levantamento sobre quais são as expectativas da economia brasileira para 2020. E constatou-se que o Brasil tem uma perspectiva de crescimento de 2,2% no PIB. Bom, lembre-se que isso é uma perspectiva, isso pode mudar. Tanto é que em 2019 teve uma perspectiva que depois foi mudada porque o Brasil não conseguiu crescer o tanto que se achava que cresceria. Principalmente porque as questões econômicas, elas não estão baseadas exclusivamente nas questões internas, mas a gente tem muita questão externa que envolve a nossa questão econômica. E o crescimento econômico verifica várias áreas, ou seja, quanto o governo vai gastar, quantas famílias vão consumir, o quanto nós vamos exportar, o quanto nós vamos importar. São tantos elementos que a gente precisa estar muito ligado para conseguir entender tudo isso aqui. E a grande perspectiva de aumento no Brasil é o consumo das famílias. O que acontece que quando nós não temos a segurança, por exemplo, do salário, do emprego, as famílias elas passam a gastar menos. E isso acaba esfriando o mercado. Agora, quando as famílias possuem mais perspectiva, né, o emprego, passou o ano, viu que o emprego aí tá garantidão, que tá tranquilo, o chefe falou que tá tudo certo, as famílias tendem a consumir mais, né? Vão ao mercado, né, gastam um pouco mais, saem um pouco mais, e isso corresponde à perspectiva para 2020 de 2,6% de aumento. Agora você deve estar pensando assim, tá, prof, mas e o governo? Você falou que o governo também entra nessa perspectiva, nessas estimativas? Sim, mas como você certamente já está estudando atualidades, ou você lê jornais, ou de alguma forma você vai buscar e compreender como está o Brasil, você deve saber que o atual governo tem como meta a redução dos gastos para a gente conseguir fechar as contas públicas. Principalmente porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, levou isso como uma meta, né? Reduzir os gastos para deixar a economia mais fluida, mais forte no Brasil. Então nós temos aqui, para 2020, uma perspectiva de continuidade, de redução na agenda de gastos.
Tudo isso, então, faz parte de um grande plano, de uma grande meta desenhada, né, traçada ali por Paulo Guedes. Tem um outro elemento que se olha quando a gente vê a questão das perspectivas, que são as projeções de oferta, né? E dentro dessas projeções de oferta, significa o seguinte, tá, vai crescer, mas vai crescer vendendo o quê? Vai crescer fazendo o quê? Né? E a projeção de oferta no Brasil é o aumento da extração mineral. Em 2019 nós tivemos aí um balanço bem importante na extração mineral por conta do acidente ou da tragédia ou do crime, enfim, como você preferir determinar, sobre Brumadinho. Então, quando aconteceu aquele desastre lá em Brumadinho, em Minas Gerais, no começo de 2019, toda a extração mineral no Brasil acabou sendo afetada. A Vale reduziu a sua extração, enfim, e isso acabou prejudicando, inclusive, as cidades que foram atingidas pelo desastre de Brumadinho, a área, né, na verdade, que Brumadinho e mais toda a área que foi atingida por Brumadinho, ali pela lama, não foi só a lama o desastre ambiental, mas também foi econômico, porque muita gente perdeu emprego, as cidades que dependiam dessa atividade mineradora acabaram perdendo muito valor ali, né, porque as pessoas ficaram desempregadas e também porque a empresa passou a vender menos, extrair menos, afetando a economia, diretamente a economia dessas cidades. Então foi duplamente ruim, né? Aí essa questão, tanto pelo desastre quanto pelas consequências econômicas que esse desastre gerou para as pessoas ali que foram atingidas, né? E a outra projeção de oferta, que essa é muito clara no Brasil, que é o nosso carro-chefe junto com a extração mineral, que é a agropecuária, né? A agropecuária, o agronegócio no Brasil é algo que cresce todos os anos, todos os anos a gente acaba batendo recordes. Então são esses dois carros-chefes que a gente espera então que vai acontecer aqui no Brasil de projeção de oferta. Entendido essa projeção de oferta? Perfeito! Agora, quando a gente pensa positivamente, o que nos levou a pensar sobre o que nos leva a esses fatores positivos? Ou seja, né, o Brasil é um elemento importante na nossa economia, obviamente, todo o andamento do Brasil, mas questões externas também influenciam na economia do Brasil. Então, entre esses fatores positivos, nós temos uma negociação em andamento entre Estados Unidos e China para conseguir dar uma acalmada nos ânimos da guerra comercial que foi travada durante o ano de 2019, que foi ferrenha. Tá? Nós tivemos aí desvalorização da moeda chinesa, nós tivemos aí bloqueios de comércio, nós tivemos também aumento de impostos, barreiras alfandegárias, uma série de situações que virou uma grande bola de neve, né, e gerou essa guerra comercial que espera-se que em 2020 isso seja aliviado, já que os dois governantes dos respectivos países estão conversando para tentar, então, acabar com isso. Uma outra coisa que estava travando a economia mundial foi a questão do Brexit. A União Europeia depende muito de investimentos externos, da relação entre os seus componentes, e o Reino Unido já tinha decidido que sairia da União Europeia, mas nós não conseguimos, ou eles não conseguiram, né? Mais fácil lá para eles, né? Eles não conseguiram definir como seria essa saída. Isso era para ter acontecido em 2019, não aconteceu. A primeira-ministra, a Theresa May, ela saiu do cargo porque ela não conseguiu avançar nas negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, e foi nesse contexto que foi, então, eleito o novo primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, tá? Aquele que parece o Trump, né? Mas um Trump com cabelo bagunçado. Esse é o primeiro-ministro atual do Reino Unido e, pelas perspectivas, ele que será o indivíduo, né, que vai efetivamente fazer acontecer o Brexit. Perfeito? E a outra questão é uma expectativa de melhora da economia chinesa. Tudo isso afeta principalmente o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, porque o mercado consumidor da China é muito grande, é muito importante, gente, é a maior população do mundo. Então a China realmente é um mercado muito atrativo. E não por acaso
que a China é o nosso principal parceiro comercial na atualidade. É a China que compra muito dos minerais que a gente extrai, é a China que compra muito do nosso agronegócio. Então, se a economia da China está bem, isso é bom para o Brasil, porque eles vão comprar mais da gente. Se a economia da China está ruim, como aconteceu em 2019, que ela apresentou alguns sinais de recessão, isso é ruim para o Brasil, porque eles vão comprar menos da gente. Então, esses são os fatores que a gente observa que podem se apresentam como positivos dentro da economia mundial, global, e que acaba afetando então a economia brasileira. Mas no Brasil, o que foi feito dentro do Brasil para que a gente pudesse melhorar então e criar boas perspectivas para 2020? Então nós temos a melhoria nas contas públicas por conta dessas várias reformas que o governo está fazendo. Espera-se, portanto, que nós vamos encaminhar aí uma melhoria nas nossas contas públicas. E melhorando as contas públicas, nós acabamos também melhorando o ambiente de negócios. Melhorando o ambiente de negócios, quando eu falo isso, quando eu faço essa referência, eu estou dizendo o seguinte: os investidores vão olhar para o Brasil e vão dizer: esse país está com as suas contas em dia, eles estão dando ali uma enxugada nas contas, acertando, ali ajustando todos os seus gastos. Isso significa que é seguro eu entregar ou eu depositar a confiança e o meu dinheiro nesse país, porque me será pago, os juros, enfim, o meu investimento vai retornar. E presta atenção, porque isso aqui é muito importante, principalmente num cenário da América Latina que não tá bom. Se você fizer uma associação dos nossos vizinhos, você vai lembrar que tem a Argentina está com problemas, o Chile está com problemas, a Bolívia está com problemas, o Equador está com problemas, a Venezuela está com problemas, só para citar os mais relevantes, que gerou inclusive trocas de governo, ou governos foram balanceados por conta dessa situação, dessa situação econômica, pessoas indo às ruas, protestos e tudo mais. E como eu disse no começo da aula, quando você tem uma economia ruim, isso acaba denegrindo imagens de governo. Quando a gente consegue estabelecer uma boa economia, isso melhora a imagem do governo, mostrando então, dando uma estabilidade para o Brasil. Então, o nosso atual presidente estável, ele acaba gerando uma imagem melhor para fora. Mas não basta ele ter uma imagem, mas a nossa economia tem que estar boa para que esses investidores olhem para o Brasil e falem: não é que eu vou investir nesse país, Bom, agora, recentemente, mais precisamente, no dia 12 de dezembro de 2019, o IBGE lançou uma pesquisa para falar sobre o PIB. Ele faz isso a cada 3 meses e ele lançou então nesse último trimestre sobre como está o Brasil economicamente. Então ele lançou o boletim agora em dezembro, o IBGE, e o que se observou, o que claro não é nenhuma novidade, é que o Brasil é um país de discrepâncias regionais. O Brasil, eu já falei isso várias vezes para vocês, é um país desigual, tá? O Brasil tem problemas sérios dentro da sua estrutura histórica, Tanto é que se você for escrever alguma redação que fale sobre o Brasil, que trabalhe com as questões históricas, por exemplo, do Brasil, Pode ser, principalmente se for economia ou desigualdade social, enfim, tanto é que você precisa estudar desigualdade social, você tem que entender que o nosso país tem uma estrutura desigual. Desde quando o Brasil nasceu, tá? Ele é desigual, Só se a gente só para iniciar, assim, a título de exemplo, a gente pensar sobre as capitanias hereditárias, grandes porções de terras para poucas pessoas que tiveram acesso à terra legalizada, E tudo isso, então, acabou gerando aí um grande problema no Brasil ao longo da história, porque essas discrepâncias não foram corrigidas, Não foram corrigidas e por isso nós temos tantos problemas hoje de desigualdade social. Tanto é que o Brasil não é um país pobre. O Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo. Mas o que acontece no Brasil? Esse dinheiro, ele não é
transformado em bem-estar social, porque ele é desigualmente existe? Né? Ele é distribuído de forma desigual, assim fica melhor, né? Ele é distribuído de forma desigual. E isso é que torna o Brasil, então, tão diferente dentro das suas regiões, tão diferente, às vezes, dentro de uma mesma cidade, onde você tem pessoas aqui morando numa favela, morando numa comunidade, enfim, né? E pessoas do lado morando em condomínios de luxo. Essa desigualdade é uma grande marca do Brasil e o IBGE constatou isso em questões regionais no último mês de 2019. E olha só que interessante, isso é um dado legal. Se você tiver que escrever uma redação sobre atualidades e você quiser colocar um bom exemplo, tá? Um bom exemplo é esse aqui, ó. O PIB de São Paulo, eu tô falando só da capital, não do estado, tá? O PIB de São Paulo, capital, se equipara à soma de 4.305 municípios. Ou seja, quase todos os municípios do Brasil, tá? Sozinha São Paulo tem o mesmo PIB, né? Do que o Produto Interno Bruto, né? Do que 4.305 municípios do Brasil. Isso significa, tá? Que São Paulo concentra aí um PIB de 77,3% de todo o PIB nacional. Tem noção disso em questão de cidades, né? Tem noção disso, gente? É uma coisa muito louca, né? Quando a gente pensa, claro, quem conhece São Paulo sabe que a cidade ela tem uma energia, que ela tem uma dinâmica, um fluxo de São Paulo, de negócios, de fazer acontecer. E aí nós temos também a questão de concentração de indústrias, concentração de instituições, né? A concentração de pessoas. Tanto é que o professor Milton Santos, que é o grande geógrafo do Brasil, ele fala, isso aqui é a core area do Brasil, né? É o coração do Brasil, é a região sudeste. Mas aí a região sudeste, ela acaba sendo encabeçada por São Paulo, né? Que, claro, porque quando eu falo região sudeste, normalmente a gente faz essa ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por muito tempo, foi capital, né? Capital federal. Então, por isso também tem muitas instituições governamentais, muito dinheiro concentrado ali. E também São Paulo, por conta do seu dinamismo econômico, desde o período do café, que esse dinheiro do café foi convertido foi ali reinvestido na questão da indústria. Então, teve toda uma atenção especial para que São Paulo se transformasse no que ela é hoje, né? Bom, agora, veja só que interessante. São Paulo tem 77,3% do PIB das cidades, enquanto da população ela concentra apenas 5,8% da população, enquanto 4.305 municípios tem nesses outros, né, concentra 23,9%. Aí você vê a desigualdade, né, nos números, na concentração. Essa é a grande característica. É óbvio, gente, que eu não quero que São Paulo reduza o seu PIB para falar que é menos desigual. Eu quero que todo mundo cresça, né? Que todo mundo cresça. É igual tem alguns indivíduos que falam assim, o salário de fulano é muito alto. Não, mas você não pode lutar para que o salário dele seja mais baixo. Você tem que lutar para que o seu seja igual ao dele. Né? Quero todo mundo prosperando. É essa que é a ideia. Né? Então vamos lá. Agora, lembra que eu falei que a projeção de oferta de 2020 do Brasil é extração mineral e agropecuária. Mas lembre-se que isso é uma questão bem contextual, bem de geografia, histórica e econômica que você deve levar para suas provas. É que as grandes commodities do Brasil é o ferro, minério de ferro, o petróleo e soja. Esses são os nossos carros-chefe. O que é uma commodity, professora? Commodity é algo, tá, que você retira da natureza, tem pouca transformação, nenhuma ou pouca transformação, mas que ela é tão relevante dentro da economia, ela é tão importante para o funcionamento da sociedade, que o seu valor não é determinado pelos países, pelos governos. O seu valor é determinado lá na Bolsa de Valores. Olha que interessante, tá? Então, qual que é o grande problema quando você ouve falar, por exemplo, o Brasil é um grande vendedor de commodities e isso é um problema. Por que é um problema? Porque a nossa economia fica muito dependente das variações do mercado, né? E isso acaba, então, deixando a nossa economia instável. Perfeito? Só aí um adendo para que você não se esqueça dessa informação que é efetivamente
muito relevante para você. Bom, eu falei aqui dos maiores PIBs, mas nós temos que lembrar dos menores PIBs também, né? São aí algumas cidades que têm os menores PIBs. Só antes de eu falar aqui uma coisa, antes de eu chegar aqui, eu lembrei que eu preciso falar uma coisa bem importante para vocês. Na questão agrícola, São Paulo e mais, né, alguns municípios ao seu redor, tá? São Paulo é o estado que tem o maior número de municípios com os maiores PIBs. São 11 municípios, tá, no São Paulo que estão entre os primeiros de PIB no Brasil. E normalmente esse PIB de São Paulo, tá? Ele é alavancado por conta da indústria e por conta dos serviços, tá? São Paulo é vendedor de serviços. Mas não pense que São Paulo não tem a questão do agronegócio. São Paulo também tem muita questão do agronegócio e a capital também produz, né? Tem ali sua produção rural, apesar do seu PIB ser alavancado pelo setor primário, setor secundário, setor terciário, mas o primário também é efetivamente colocado aí dentro do seu PIB. Professora, o que é setor primário, secundário e terciário? Fácil, tá? Setor primário é aquela, por exemplo, extrativismo, né? Tipo, sei lá, extraiu a borracha, né? Ou a piscicultura, né? Ali o peixe, a pesca do peixe, a agricultura, isso é né? A criação de boi, por exemplo, isso é o setor primário. O setor secundário é quando você tem a transformação desses produtos. Então, por exemplo, a indústria é um elemento do setor secundário, por exemplo, né? Então, também para você lembrar. E o setor terciário são os serviços. Quando você for servidor público, você vai trabalhar no setor terciário, você vai prestar serviços para a população, né? Você é um servidor público, né? Então você é setor terciário. Então São Paulo, ela é muito forte no setor secundário e no terciário, mas pasme, tá? Que aquela regiãozinha ali ocupa o 6º lugar em produção agrícola, tá? Principalmente em hortaliças. Por quê? Porque ela abastece a própria cidade, é para o próprio mercado interno, não faz parte dessas grandes commodities, tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, e isso também é bastante relevante, tem muitas cidades muito ricas no Brasil, mas são cidades do agronegócio. Só que essas cidades, elas são imensas, né? As cidades na região centro-oeste, elas ocupam áreas que, por exemplo, aqui no sul, né, sei lá, no Paraná, no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, existem tipo 200 cidades nessa mesma área que é uma cidade na região centro-oeste. Então acaba às vezes ficando meio discrepante até falar sobre as economias desses lugares, porque tem muitas cidades que são muito rentáveis, mas elas não conseguem acompanhar os valores, por exemplo, de cidades do centro-oeste, porque elas trabalham com agronegócio, elas são muito maiores do que muitas cidades aí da região sul, principalmente. Os 3 estados da região sul é composto por cidades bem pequenas, né, do minifúndio e tudo mais. Bom, menores PIBs, agora chegamos neles efetivamente. O que se observou das cidades que têm os PIBs menores, né? O que tem? Porque a gente tem que analisar esses dados e falar assim, mas então a gente precisa atacar o problema, né? Então, por exemplo, os grandes investimentos no Brasil, eles são feitos nas grandes cidades. As pequenas cidades, principalmente as cidades com menos de 3 mil habitantes, pouco recebem investimentos de serviços, de indústrias, de instituições do governo, por exemplo. Então, você acaba fazendo com que a população dessas pequenas cidades, elas ficam muito dependentes das atividades públicas. O que se observou é que as cidades com os menores PIBs são cidades dependentes dessas atividades públicas, ou seja, de servidores públicos exclusivamente, cidades exclusivamente servidores públicos que trabalham na administração pública, na defesa, na educação pública, na saúde pública, na seguridade social. Essas são as características, ou seja, cidades que dependem muito da máquina governamental para se sustentar, né? Claro que você vai pensar assim, professora, mas tem o DF, né? Porque o DF, o plano piloto, é um dos maiores IDHs, né? Quando a gente divide as regiões administrativas, ele tem um dos maiores IDHs do mundo, inclusive. Tá? Não é só do Brasil, é do mundo, porque você tem um salário gigante, mas isso não é a realidade de todo o DF.
E também não é a realidade de todo servidor público. Normalmente a galera fica aí estudando para ter os seus 5 mil reais, né? Quando são 7 mil reais já é um baita salário, né? E aí o indivíduo olha lá para o salário do outro, 30 mil, 35 mil, 40 mil, fala assim, putz, meu sonho de vida é ganhar esses 5 mil aqui, tá estabilizado. Mas sabe que tem gente que ganha muito mais do que isso. E essas são as discrepâncias dentro do próprio estado, dentro do próprio governo e também, como eu mostrei aqui para vocês, dentro das regiões. Então, com todo esse diagnóstico, com a perspectiva e com o diagnóstico da estrutura econômica do Brasil, é que o governo vai atuar ao longo do ano, sempre buscando reduzir as desigualdades sociais e incentivar a economia. Beleza? Gostou dessa aula? Se você gostou dessa aula, dê um like nessa aula, compartilhe com seu amigo, com seus amigos, com o universo, né? E também, se você tem dicas para dar pra gente ou alguma informação que seja relevante para complementar essa aula, eu gostaria muito de saber o que você tem para dizer. Então, escreve aí, anota aí, que eu quero saber o que você está pensando sobre a economia do Brasil, tá bom? Um grande beijo e até a próxima dica!